Olá! No módulo anterior, você aprendeu sobre o patrimônio das empresas, o que o compõe e sobre receita e despesas. Viu também o que é o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício, DRE. Então, vamos dar continuidade ao aprendizado contábil. Seja bem-vindo ao módulo 3 do curso de Assistente de Contabilidade. Nesse módulo, vamos falar sobre as contas, o razonete, o que é a representação gráfica das contas na contabilidade, os livros contábeis mais importantes, livro diário e razão, e o balancete, plano de contas e o sistema tributário brasileiro. Vamos lá? Conta na linguagem de contabilidade é o nome técnico que identifica cada registro de movimentação financeira, ou seja, não precisa necessariamente envolver um cálculo. As contas se dividem basicamente em dois tipos. As patrimoniais se referem ao ativo, passivo e ao patrimônio líquido da entidade, enquanto as de resultado são as receitas e despesas verificadas em determinado período. Razonete. Utiliza-se o razonete para explicação dos lançamentos na contabilidade. O razonete é um gráfico em forma de T, em que acima estará o nome da conta. Do lado esquerdo serão feitos os lançamentos a débito e do lado direito serão feitos os lançamentos a crédito. Para ficar mais fácil a memorização, lembre-se que o razonete é semelhante a uma cruz. A cruz passou a ter outro significado depois de Cristo. Veja a representação. Agora ficará mais fácil lembrar o lado do débito e do crédito. Agora vamos ver sobre os livros contábeis. Livro diário. Pode ser considerado o principal livro contábil, no qual são registrados todos os fatos contábeis, em ordem cronológica. Deve ser registrado em órgão público competente, junta comercial, cartório de registro civil da pessoa jurídica ou ordem dos advogados do Brasil, dependendo do tipo de sociedade. No livro diário, devem ser escriturados o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. O livro diário é assim classificado: obrigatoriedade, obrigatório. Natureza, cronológico. Os fatos contábeis são registrados em ordem cronológica. Utilidade. Principal registra todos os fatos contábeis. Livro razão. Livro contábil que registra todos os fatos contábeis obedecendo à ordem das contas contábeis previstas no plano de contas da entidade, sendo de preparação obrigatória para as empresas tributadas pelo imposto de renda na modalidade lucro real. O livro razão é assim classificado: obrigatoriedade, obrigatório para determinadas entidades. Natureza, sistemático, os fatos contábeis são registrados pela ordem das contas contábeis. Utilidade, principal, registra todos os fatos contábeis. Veja o vídeo a seguir sobre os livros contábeis. Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou falar sobre dois relatórios contábeis bem importantes, o livro diário e o razão. O livro diário é obrigatório pela legislação comercial e tem a finalidade de demonstrar as operações contábeis realizadas diariamente. Nele deve estar descrito todos os fatos que provoquem variações patrimoniais, organizados em ordem cronológica, com clareza e referência ao documento que o originou. Por lei, o livro diário deve ser impresso, encadernado e autenticado em órgão competente. Mas caso sua empresa possua escrituração contábil em formato digital, a impressão do livro não é necessária, sendo preciso somente o arquivo magnético autenticado pelo órgão responsável. Já o livro razão é o detalhamento por conta dos lançamentos gerados no livro diário, e para empresas optantes pelo lucro real, esse deve ser mantido em ordem, pois a não manutenção pode gerar arbitramento do lucro da pessoa jurídica. Assim como o livro diário, o razão deve ser escriturado em ordem cronológica das operações, deve conter o termo de abertura e encerramento e, por fim, a assinatura do contabilista e responsável pela empresa. E se você quiser saber mais sobre estes e outros assuntos, acesse blog.bluesoft.com.br. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!
Balancete de verificação é um demonstrativo contábil que deve ser elaborado periodicamente, no mínimo mensalmente. É um demonstrativo contábil no qual são relacionadas todas as contas contábeis com saldos, em determinada data. O balancete tem como finalidade verificar se os lançamentos foram efetuados de forma correta, permitindo avaliar a correção dos saldos das contas contábeis. O balancete de verificação relaciona os nomes e os saldos das contas contábeis extraídos dos registros contábeis em determinada data. Os saldos das contas contábeis são apresentados em duas colunas, devendo a primeira coluna ser preenchida com os saldos devedores e a segunda coluna com os saldos credores. O nível de detalhamento das contas está relacionado com a necessidade de seus usuários, ou seja, com sua finalidade. Veja a seguir o exemplo de um balancete. Chegamos ao final de nossa aula. Lembre-se de ler a apostila e acessar o material complementar para maiores esclarecimentos. Bons estudos e até a próxima aula!